cabelo está caindo ou está se jogando, na hora do banho fica aquele amontoado de fios no chão, lá no ralo. Você sabia que o problema pode estar nas suas bactérias do seu intestino? Não? Então presta atenção aqui nesse vídeo para entender o porquê as bactérias do seu intestino têm a ver com a queda dos seus cabelos. Eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica funcional e fitoterapeuta, e se você quer mais recomendações sobre como desinflamar o corpo e melhorar a sua saúde de forma natural, já segue o meu canal. Vamos lá? Em primeiro lugar, o que faz o seu cabelo cair? Bom, temos nutrientes importantes na nossa saúde, como a presença do ferro. Sem ferro, a coisa fica complicada. Por isso que eu falo para vocês incluírem Ora Pronobis sempre, porque além de tudo é uma chamada proteína, uma carne verde, mas tem ferro. Agora, dependendo de como está a sua saúde intestinal, eu já falei, aqui na sua barriga habita o bem e o mal. Assim como o bem e o mal brigam aqui fora, aqui também. E você tem, pasme, do seu peso, 2 quilos de bactérias só no intestino. E como isso fica um pouco difícil da gente entender, olha, visualiza o seu fígado. Quanto que ele pesa? Pois é, 1,5 kg, 2 quilos. Então você tem um fígado em termos de volume dentro do seu intestino. Por isso que hoje a ciência fala que você tem um órgão dentro de outro órgão. Então, essas bactérias, eu costumava dizer que a gente comia o que conseguia absorver, né? Agora, gente, eu falo, você come e não é para você. Você come para suas bactérias intestinais devolverem para você saúde ou não. Porque ali é assim, quem comeu, são duas turmas, quem comeu sobreviveu e matou a outra. E o que a nossa bactéria do bem, que é aquela que eu digo que é o pedreiro da nossa parede intestinal, conferindo assim uma boa absorção, tudo seladinho para não passar para dentro da nossa corrente sanguínea aquilo que não é para entrar. Então, elas amam aquilo que está em Gênesis, legumes, verduras e frutas, que está lá no 3º dia, né? Você come legumes, verduras e frutas, porém, você não tirou aqueles que são considerados alimentos pró-inflamatórios, que são aqueles que a gente não deveria comer, porque na evolução da espécie humana, nós não tínhamos isso para comer, que é o glúten. Glúten é muito recente na nossa alimentação, tem 5 mil anos, mas quantos milhares de anos a gente veio comendo até chegar ali? Então, glúten é a proteína presente em todo o trigo. Então, esse que justamente é o trigo que nós mais usamos, estamos muito sensibilizados e infelizmente hoje foi feito um melhoramento genético nesse trigo que faz com que ele tenha naturalmente 20 vezes mais glúten que antigamente. Então, conclusão, ninguém quebra aquilo, ok? Agora, fora isso, você tem os laticínios, o leite e qualquer leite de mamífero. Nós só entendemos a proteína, caseína, do leite da nossa mãe, que num litro de leite corresponde a 18% e ainda por cima é alfa. Tudo que é coisa para o nosso corpo adora alfa. Já o leite da vaca é beta, a caseína é uma caseína beta. E adivinha quanto de proteína tem um litro de leite de vaca? 82%. Por quê? Porque o nosso bebê nasce com 3 quilos, 3,5 quilos, o bebê da vaca com 60 quilos. Então, como é que você vai digerir aquela proteína naquela quantidade? E não bastasse, quando talha o leite para fazer aquela massa branca, que o que precipitou é justamente a caseína, que faz aquele queijo que eu digo que são os piores queijos que nós podemos comer. Queijo branco, ricota, cottage. Por quê?
Ali é um concentrado de caseína. Então você pode comer muito legume, muita verdura e muita fruta. Mas você pegou uma lasquinha daquele queijo, simplesmente você desequilibrou o nutriente que vai para a sua microbiota intestinal. E aí, em vez de alimentar a turma do bem, você está alimentando a turma do mal. E é assim, quem come sobrevive e mata a outra. E para você ter uma ideia da quantidade de bactérias, quando você for ao banheiro fazer o seu número 2, olha para as fezes e divide em 3 partes. Uma só é resto de comida, a outra escamação de células mortas, porque a gente tem um carpete que a gente simplesmente troca a cada 3, 5 dias, graças a Deus. E aquele tantão restante? Bactérias mortas, porque ali só sobrevive quem comeu. Agora, se você tá com mais inimigos do que amigos, adivinha o que essa turminha faz? Ela adora comer a vitamina do cabelo. Então, é aquela história, vou tomar mais vitamina para o meu cabelo? Não, vamos equilibrar a nossa microbiota intestinal para que, naquilo que eu como, eu consiga fornecer os nutrientes para o meu cabelo também. Essa é uma realidade que já, assim, é clássica no consultório. Mas depois da pandemia de Covid, muitas, mas muitas pessoas tiveram cabelos caindo. Agora, gente, o que foi a pandemia do Covid? Quem se contaminou teve uma inflamação exacerbada para quê? Para combater o vírus. Então, essa inflamação que é do bem, porque salva a nossa vida, mas que quando crônica faz o quê? Inflama e prejudica o intestino e prejudica toda a absorção de nutrientes, enfim, prejudica o corpo como um todo. E aí a grande pergunta, como é que então eu faço para recuperar isso? Tem que ir na raiz do problema. Sim, você tem que favorecer uma alimentação que ajude a sua microbiota intestinal, que ajude a sua turminha do bem se alimentar e colocar ordem na casa. Eu nunca mato os inimigos, eu fortaleço os amigos para eles equilibrarem o painel intestinal. Então, tem 3 alimentos que são imperdíveis. Primeiro deles, eu nunca deixo de ter na minha casa maçã cozida. Aquelas maçãs que você descasca, tira o miolinho, coloca numa panela, deixa fervendo, coloca um pau de canela e depois, se para você ainda falta um docinho, mel, coloque mel. E um detalhe, gente, quanto mais escuro o mel, mais compostos bioativos ele tem. Então, coloque o mel, mas só depois que você cozinhou. Coma 3 por dia. Eu já faço uma travessa imensa, porque às vezes a gente também tem vontade de comer uma coisa assim gostosinha, docinha, geladinha, ela também se presta super bem. Mas coma pelo menos 3 maçãs cozidas por dia. Quando? No seu café da manhã, no almoço e no jantar. Aí você vai estar contemplando a microbiota do bem que vai bater palmas por esse alimento e vai devolver para você tantas outras coisas boas, além de colocar a turminha do mal no lugar dela, que não vai mais pegar a sua vitamina do cabelo. Então, lição aprendida, nós temos que ir na raiz do que está nos causando problema. Então, para cabelos lindos, sedosos, fortes e bem nutridos, você precisa do quê? De uma nutrição rica em nutrientes, de minerais, vitaminas, compostos bioativos e principalmente aminoácidos essenciais para o bom funcionamento do seu corpo. O seu corpo não produz esses nutrientes, você tem que obtê-los comendo. O quê? Comida de verdade. Ou, dependendo até do caso, de uma suplementação. Mas para pensar comigo, entre uma molécula que foi desenvolvida por um laboratório e outra que foi desenvolvida
por Deus que está na natureza, porque você sabe, né? O laboratório não pode pegar a molécula da natureza, empacotar e vender para você. É proibido. Então, elas fazem uma pequena modificação para ter uma molécula diferente e tentar ofertar para você. Por isso que, na hora que você coloca uma vitamina comprada ou coloca a vitamina da farmácia de Deus, adivinha qual que o seu corpo vai usar primeiro? Exatamente, aquela que está na natureza. Do que adianta você gastar tanto dinheiro em creme, em produto, se a sua microbiota intestinal, antigamente conhecida como flora intestinal, estiver desequilibrada? Isto é, aquele detalhe que eu falei, são as bactérias que estão em desequilíbrio, aquelas do bem e aquelas do mal. A verdade é que eu já cuidei de mais de 10.000 alunas e pacientes que, com os ensinamentos que eu quero passar para você, conseguiram desinflamar, colocar um fim em dores, em saúde complicada, exames alterados e, principalmente, conquistaram o corpo que elas tanto sonharam. Por isso, eu quero convidar você a participar do meu evento inédito. Pela primeira vez, eu vou fazer o Farmácia na Cozinha ao vivo. Eu sei que participar dele pode fazer a grande diferença na sua vida, se você se comprometer a estar comigo ao vivo. Então, anote essas datas e colhe num papel na sua geladeira para você não esquecer. Esses dias são os dias das aulas Farmácia na Cozinha ao vivo. E ao contrário dos eventos anteriores, essas aulas eram gravadas, então eu poderia disponibilizar depois as gravações para vocês, mas essa vai ser ao vivo, então você tem que assistir comigo, porque elas não vão ficar gravadas. Eu recomendo fortemente que você pegue seu convite aqui, sem custo, no link que está aqui na descrição. Se participar da farmácia ao vivo, vamos aprender de forma simples, prática e saborosa como desinflamar cada desconforto, cada problema de saúde que hoje rouba a sua alegria de viver. É a chance, é uma chance única e eu estou esperando por você.